Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos dar sequência aqui na nossa programação da semana, né, conversando sobre as eleições de 2024, eleições municipais. Claro, conversando primeiramente com os candidatos e candidatas, mas também conversando com aquelas organizações de esquerda que não estarão, né, lançando a sua candidatura, né, que não estarão concorrendo ao pleito eleitoral, mas que certamente, né, vão estar aí fazendo política, né, nessas eleições. E uma dessas organizações que acho que é fundamental conversar aqui hoje é a arte, né? Então, para a gente, né, saber o que essa organização está pensando, né, nesse processo eleitoral, convidei aqui com a gente o Jomar, né, para fazer esse debate. Então, né, Jomar, antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Beleza, Gui. Primeiro, agradecer muito, né, meu nome da arte, da Aliança Revolucionária dos Trabalhadores, pelo convite, né. Eu sou militante da arte, meu nome é Jomar, sou professor aposentado da rede municipal aqui de São Paulo, atuo também na categoria dos docentes municipais, né, nos trabalhadores da rede de educação municipal aqui em São Paulo. Estamos aí, estamos na luta, né, construindo uma organização que possa dialogar, né, e que possa propor um caminho alternativo, revolucionário para a classe trabalhadora, que é a arte. Maravilha, ô Jomar. E, Jomar, primeiramente, a primeira pergunta que eu faço, como que você e a arte estão vendo aí essa disputa que está tendo nas eleições entre um setor, né, da frente ampla e a extrema-direita? Então, Gui, é interessante assim, acho que todo o processo colocado hoje na luta de classe, a gente tem que procurar a base material que fazem surgir, né, que fazem pôr em movimento, seja a classe trabalhadora, seja a própria burguesia. Né? Então, acho que a primeira questão é a gente também localizar um pouco, não só as forças políticas burguesas que estão em disputas, seja por parte da frente ampla, seja por parte do que a gente chama de ultradireita, não só no Brasil, mas no mundo, é necessário dizer que essa ultradireita, por exemplo, pegando por esse gancho, ela não deu em árvore. Ela é resultado de um processo material e ela é uma expressão do estágio social que chegou o capitalismo nos dias de hoje. Né? Um capitalismo que está em franca decadência, em franco processo de putrefação, um capitalismo que empurra a humanidade ao abismo, um capitalismo que pode levar à extinção da vida humana, da vida em geral no planeta. Né? Nós assistimos hoje mais de 30 conflitos espalhados pelo mundo, nós acompanhamos o que é a crise climática e seus aprofundamentos, o Rio Grande do Sul está aí como exemplo aqui no Brasil, as próprias queimadas que vêm acontecendo no Pantanal, agora no interior de São Paulo, na Amazônia, né? A gente vê todo um ataque de destruição à natureza em nome de um interesse de perpetuar a economia capitalista, né? Então, assim, é um cenário dantesco, é um cenário bastante preocupante, onde se desenvolvem essas forças políticas. E essas forças políticas que não nascem árvore, no caso particularmente da ultradireita, ela expressa exatamente esse processo que a gente vive de barbárie, de destruição humana, né? Então, assim, aqui no Brasil, nós temos muito claro que tanto a frente ampla como também a ultradireita, elas estão a defender os interesses da sociedade capitalista, da burguesia. É claro que essas duas frações,
elas representam setores do capital particulares, né? Por exemplo, a Frente Ampla, ela é muito bem apoiada, por exemplo, por setores da mineração legal, seja nacional, ou seja, aquelas em joint ventures com empresas internacionais, empresa canadense, o setor financeiro que hoje também banca esse governo, essa estabilidade do governo Lula-Alckmin. Basta a gente ver o caso do arcabouço fiscal, basta a gente acompanhar toda a política econômica colocada pelo governo Lula, né? Já se aposta, já se aventa a questão da reforma administrativa. Então, esse governo burguês, ele é sustentado por uma fração do capital que tem um vínculo, inclusive, internacional. A outra fração, que a gente chamaria aqui de ultradireita, ela também é associada ao capital, mas principalmente de um capital que vem, digamos assim, num processo de deterioração. Claro que tem o agronegócio, mas não é o mesmo agronegócio de ponta, como acontece com os setores mais sofisticados do agronegócio. Mas é um setor, por exemplo, ligado à mineração, mas a mineração ilegal. É um setor ligado ao comércio, como o caso da Van, da Riachuelo e outras empresas. Então, assim, há uma franca disputa entre as diferentes frações burguesas para ver quem controla o Estado, para ver quem consegue arrancar o maior espólio, tirar desse Estado benefícios e que possa gestar a sua política. Então, para nós da arte, é claro que existem diferenças pontuais do ponto de vista dessas frações, mas, no limite, todas elas se parecem dentro do seu interesse, que é salvar, manter a ordem social capitalista. Perfeito, ô Jomar. E eu, né, gostaria que você explicasse, né, que hoje existe, né, por parte da chamada esquerda majoritária, o discurso de que temos que eleger candidatos de esquerda, senão, né, o fascismo, senão a extrema direita volta. Como que a arte encara esse discurso, né? E esse discurso aí para vocês, eles podem ser prejudicial ao trabalhador politicamente? Olha, sim. Veja, primeiro é isso. Eu acho que a gente hoje tem uma confusão ideológica, inclusive com relação ao termo esquerda, né? Todos que estão em oposição à chamada ultradireita virou de esquerda. Nós, por exemplo, não consideramos o PT e nem mesmo o próprio PSOL como um partido de esquerda. Nós consideramos como um partido burguês, que tem um projeto e um programa burguês, que estão aí para defender, salvar, gerir o capital, e não tem nenhuma identificação com os interesses da classe trabalhadora. Haja vista, por exemplo, que assistimos somente no ano de 2024 várias greves, a última agora foi dos Correios, mas temos aí há mais de 30 dias os trabalhadores da Previdência, os trabalhadores do INSS em greve, e o governo ataca esse setor, esse segmento que está em greve, solicitando medida judicial para a ilegalidade da greve. Nós vimos a greve dos trabalhadores do IBAMA, um órgão fundamental para fiscalizar, inclusive esse estado de coisa que a gente fala agora, que são as queimadas e tudo o que acontece em relação ao clima, e a gente percebe que o que é que esses trabalhadores tiveram? Mais uma vez, uma tentativa de judicializar essa greve, colocar a greve na ilegalidade, um ataque ao direito de greve dos trabalhadores provocado pelo governo Lula-Alckmin, ou seja, por essa frente, da mesma maneira como foi a greve dos trabalhadores na educação. Então, assim, é muito ruim a gente acreditar que esses e essas que se colocam como a esquerda, que vendem uma ideia de antagônicos ao projeto da ultradireita, são as mesmas que atacam a classe trabalhadora.
Nesse sentido, é fundamental que a gente denuncie, faça a propaganda, inclusive nesse momento, nessa conjuntura eleitoral, para denunciar e avivar para a classe trabalhadora que o seu projeto de classe não é o mesmo projeto da Faria Lima. O projeto da classe trabalhadora, histórico e fundamental, inclusive, para salvar a humanidade desse abismo que o capitalismo coloca, é o socialismo. Então, nesse momento, nessa conjuntura de eleições, a qual nós vamos participar também, porque nós não defendemos o voto como a eleição, a negar a eleição, vamos dizer assim, por princípio, nós usamos as eleições burguesas de forma tática, no sentido de agitar as bandeiras da classe trabalhadora e, principalmente, o seu projeto de classe, que é o socialismo. Então, Gui, nós deixamos muito claro, hoje, essa polarização, ela coloca nuvens, ela coloca uma névoa, porque a classe trabalhadora não consegue identificar as diferenças de classe que estão colocadas aí. E um partido revolucionário, né, um agrupamento revolucionário tem a tarefa de desanuviar, de tirar toda essa fumaça, toda essa camada, e fazer um debate nas eleições sobre o caráter de classe das eleições burguesas, sobre o projeto de classe para os trabalhadores e trabalhadoras, sobre a perspectiva que a humanidade tem. Se não for feita uma revolução, o que nós temos é a barbárie. E como que a arte se posiciona nas eleições, ô Jomar? Ô Gui, como eu deixei um pouquinho claro, não dá para a gente aprofundar muito, o cenário realmente é dramático para a classe trabalhadora mundial. Então, a classe trabalhadora mundial está diante de um dilema. Ou ela faz a revolução, ou o que vai estar em marcha é uma contra-revolução preventiva. Hoje, nós acompanhamos o crescimento da ultradireita, mas, ao mesmo tempo, nós acompanhamos, mesmo com o apoio daqueles ditos partidos de esquerda ou governo de esquerda, um afunilamento numa legislação repressiva, no afunilamento de uma legislação e de medidas que cada vez mais vem formatando uma espécie de governo bonapartista, um governo que vai perseguindo a classe trabalhadora mundo afora. Então, para nós, nesse momento, é fundamental intervir nas eleições, não apoiando nenhuma das candidaturas. Nós não defenderemos o voto nulo, mas nós defenderemos um projeto da classe trabalhadora. Então, a nossa posição, a nossa política hoje vai ser justamente essa: atuar nas eleições, né? Dialogar pacientemente com a classe trabalhadora, inclusive com aqueles e aquelas que acreditam nas eleições, a fazer a propaganda e a agitação sobre as necessidades imediatas que a classe trabalhadora tem, quer por emprego, quer por fome, quer por moradia, quer por melhor qualidade na educação, quer se opor à reforma administrativa que o governo vai formular, quer a gente assegurar conquistas, né? Mas numa linha não de acreditar que essas conquistas elas vão acontecer de maneira plena dentro da sociedade capitalista, mas elas estão ligadas a uma ideia da gente pensar na transição para uma formulação de um programa, de uma ideia, de um projeto de classe que é do socialismo, Gui. Então, a nossa posição enquanto arte vai ser: nós não vamos apoiar nenhum candidato da burguesia, e nós caracterizamos, por exemplo, que o PSOL, e junto com o seu principal candidato, no caso aqui em São Paulo, que é o Boulos, é um candidato que está no campo da burguesia, e nem vamos apoiar nenhum dos partidos não burgueses, no caso, como o PSTU, a UP, e nem tampouco o PCB, por dois motivos, Gui. Um, porque a gente
percebe que esses partidos eles têm pouca inserção junto ao proletariado de conjunto, né? As últimas eleições dão claro essa condição. E segundo, pelo próprio programa que esses partidos apresentam, mesmo eles estando no campo, por exemplo, do proletariado. Nossa, mas por que a UP e o PSTU seriam partidos neoburgueses? Não, eu não falei isso, Gui, deixar claro. Eu falei que eles não são partidos burgueses. O que nós não vamos fazer, entendi, desculpa. Entendeu? Nós não vamos apoiar as candidaturas, e aí eu citei esses 3 partidos, mesmo não sendo partidos burgueses, isso talvez eu não me fiz claro, mesmo não sendo partidos burgueses. Tá certo. Ô, Jomar, eu acho que aí uma posição minha, né, é que eu acho que a esquerda revolucionária ela tá muito fragmentada, né? Tá muito dividida e tá muito fragilizada também, né? Não tá na hora de existir uma frente de esquerda ou até mesmo um polo socialista para poder, né, se colocar como alternativa, né, aos projetos da burguesia? Ô, Gui, eu acho que assim, quanto mais unidade a gente conseguir, né, construir, afunilar, melhor para não só os agrupamentos, mas melhor ainda para a classe. O problema nosso é que nem sempre essa unidade é tão fácil de ser operacionalizada, é tão fácil de ser exercida. Por exemplo, quando este ano mesmo, no final do ano passado, nós tentamos articular uma frente revolucionária, e a gente deu esse nome de frente revolucionária, inclusive para se diferenciar da questão de uma frente pura e simplesmente eleitoral. Então, nós construímos, buscamos essa construção, não foi fácil, não está sendo fácil, né? E, ao mesmo tempo, o que é que a gente queria muito deixar claro? A partir, inclusive, da própria caracterização de que governo ou contra qual governo nós estamos lutando no momento atual. Se não é um governo de ultradireita, que governo é esse que está aí no momento? Nós caracterizamos que o governo Lula-Alckmin, a sua base material é justamente burguesa. Então, nós estamos diante de um governo burguês. Se estamos diante de um governo burguês, porque tem aliança com o setor financeiro, porque tem uma aliança com as mineradoras, porque tem aliança com parte do agronegócio, enfim. Então, como é que você luta contra um governo burguês? É diferente, por exemplo, de algumas forças políticas, inclusive aí no caso do próprio PSTU e outras forças menores, que caracterizam esse governo como um governo de frente popular. Quando você caracteriza que você está diante de um governo de frente popular, mesmo que reformista, você usa uma tática, inclusive uma tática de querer que esse governo se volte a favor da classe trabalhadora. Você vai fazer exigências para que esse governo atenda os interesses da classe trabalhadora, que esse governo revogue a reforma da Previdência, que esse governo revogue o ensino médio, que esse governo revogue a reforma trabalhista. Ora, é diferente quando você localiza que você está diante de um governo burguês, e está muito claro. O que é que esse governo fez com o ensino médio, com a reforma do ensino médio? Reformou o que já estava reformado. Ou seja, adequou essa reforma, ou manteve essa reforma dentro dos interesses dos grandes grupos da educação, como o Croton, etc. O que é que esse governo fala sobre a questão da reforma trabalhista? É um governo que faz ajustes favoráveis ao patrão. Então, assim, Gui, é difícil você construir a unidade quando você também tem leituras sob caracterização que se diferenciam e se chocam. Está aí, claro, o governo, como eu disse no início, atacou os trabalhadores, a greve na educação,
atacou a greve do IBAMA, atacou a greve e ataca a greve dos trabalhadores da Previdência. Se esse governo fosse de frente popular e que estivesse em disputa, a conduta desse governo seria outra. Então, a gente tem uma certa dificuldade de criar uma unidade dentro já desse ponto de partida. Agora, nós temos um campo possível, que é da unidade na luta, na unidade das ações. Então, assim, hoje, você tem as guerras, você tem o caso do genocídio que vem sendo praticado contra a população de Gaza, na qual a gente pode construir uma unidade de ação na rua, participando dos atos, participando das frentes, né? E algumas demandas, por exemplo, nós caracterizamos que existe todo um campo de unidade com o PSTU, com a Colutas e vários agrupamentos que que fazem parte dessa central, mas também, de novo, do ponto de vista da ação, do ponto de vista da luta. Mas do ponto de vista do que você chamou mais atenção, que seria dentro de um campo programático, ou de um campo de unidade, inclusive, para atuar conjuntamente, apoiando alguma das candidaturas, né, do próprio Altino aqui em São Paulo, no caso, né, a gente vê com muita dificuldade, porque o programa já muda, né? Então, esse é um aspecto assim, importante para a gente considerar que a crise da esquerda hoje, ela só poderá ser superada com um processo também de ascensão das lutas. Sem as lutas, esse processo vai ficando mais difícil. Ô, Gilmar, você acha que esse é um dos problemas, por exemplo, né, do movimento por uma frente socialista e revolucionária, né, que tem agrupamentos aí como o GOI, né, Emancipação Socialista? Sim, muito claramente. Aliás, esse foi um dos pontos que a gente também, inicialmente, estava aproximando com esses camaradas, que são camaradas muito honestos, muito sinceros, e a primeira coisa que nos esbarramos foi justamente nesse aspecto da caracterização que você anunciou aí. Mas veja, a gente também tem uma caracterização do que foi o chamado polo socialista. E a gente viu que o polo socialista no passado, né, ele surgiu dentro de uma perspectiva. O PSTU, por exemplo, já tinha claro que a perspectiva dele era regimentar forças políticas em torno de um programa seu, em torno do programa do PSTU e para as eleições. E isso foi claro, e o que fez com que, inclusive, o polo socialista entrasse em crise. Muitos desses agrupamentos que você citou, por exemplo, eles reivindicavam o renascimento daquela unidade, daquele polo socialista. E o PSTU virou as costas. É bem verdade que existem candidaturas hoje no PSTU que são desses agrupamentos, mas assim, como a licença, obviamente, né, de uso da legenda. Mas, do ponto de vista da gente discutir um programa para a classe trabalhadora, não existe essa unidade, né? Então, sim, eu acredito que essa é uma das razões para que não exista, no momento, esse campo revolucionário contra o estado de coisas que está aí. E a arte também não resolveu lançar nenhuma candidatura, né? Mesmo de maneira independente. Então, Gui, a gente, na eleição do ano passado, né, de 2022, melhor dizendo, a gente percebe assim que a polarização era muito mais aguda, era muito mais pesada, né, vamos dizer assim, né? Então, a disputa entre os campos burgueses levava a muitos agrupamentos, e isso se expressou no segundo turno em 2022, ao voto útil, né? A formular uma postura, ou apresentar uma perspectiva no governo da Frente Ampla. O problema para a gente é que o governo da Frente Ampla está aí,
E a consciência política da classe trabalhadora não avançou 1 milímetro sequer. Muito pelo contrário. A gente sabe que o governo da Frente Ampla, esse governo que está aí, dito de esquerda, ele pode estar até a pavimentar um caminho para o retorno da ultradireita. Na medida, inclusive, que esse governo ele ataca as suas bases de apoio. Você vê o caso da situação dos povos originários, né? Você vê como a demarcação ela é lenta ou quase nula. Você vê que o marco temporal ele avançou, inclusive, com apoio e voto de parte da bancada do PT. Então, assim, a gente vê que a base material de apoio social que esse governo tem, ela vem cada vez mais sendo atacada e vai criando uma decepção e coloca todo mundo no mesmo balaio, no mesmo grupo. Então, nós achamos que é necessário que as organizações de esquerda procurem efetivamente se diferenciar do que está colocado na geleia geral como esquerda. É necessário que a gente coloque, e aí sim a gente reivindica a construção de uma frente revolucionária, para que possa, de fato, apresentar para a classe trabalhadora outro tipo de programa. Então, para nós pensamos, sim, pensamos não de lançar uma candidatura de maneira oficial, de uma candidatura institucionalizada, ou de usar a legenda de um partido institucionalizado, como o caso do PSTU. Nós pensamos no seguinte: qual é a maneira mais fácil de a gente chegar na classe trabalhadora? É através de a gente defender voto em alguma dessas organizações, ou ter uma candidatura própria, ou até mesmo ter uma anticandidatura. Nós avaliamos, fechamos recentemente numa plenária nossa, envolvendo todos os camaradas, que a melhor maneira nossa era, primeiro, demarcar e localizar. Não vamos apoiar nenhuma das forças burguesas que estão em disputa. Segundo, não vamos apoiar nem mesmo os partidos não burgueses, no caso do PSTU, no caso da UP ou do PCB. Nós vamos apresentar o nosso programa, mas apresentar o nosso programa não de maneira abstrata, mas em cima das demandas, das urgências que a classe trabalhadora tem. Por exemplo, a gente está aí, basta olhar, andar pelas ruas do centro de São Paulo e a gente vê uma população em situação de miséria, em situação que é colocada em pleno período agora de friagem que está aí colocada, uma população que está na rua, jogada na rua. É necessário que a gente dialogue com os trabalhadores e as trabalhadoras. Qual é a saída efetiva para acabar com isso? Qual é a saída para a gente ter, de fato, moradias dignas para a classe trabalhadora? Quais são as melhores, ou o que, de fato, é possível se fazer para reivindicar e concretizar uma educação de qualidade e libertadora, efetivamente que liberte a humanidade de todos os preconceitos? Então, assim, Gui, nós achamos, sim, nós vamos atuar, nós vamos fazer material, nós vamos fazer carne, nós vamos participar do processo eleitoral burguês, mas com a fisionomia de classe, que é a nossa, o proletariado, com as nossas bandeiras, defendendo os nossos métodos de luta, que é a luta direta, que é a greve, são os piquetes, né? É com isso que a gente vai participar, e por conta disso nós não achamos que a institucionalidade eleitoral dê conta ou favoreça a gente fazer esse tipo de tática. Ô, Gilmar, esse não apoio, por exemplo, a candidaturas como do Altino em São Paulo, ou de outros companheiros do PSTU, né, no caso aí que, né, também se reivindica trotskista, assim como a arte, né, não pode levar
um isolamento da organização, né, para poder um isolamento, deixar a organização mais isolada nesse processo, né? Apoiar, por exemplo, a candidatura do Altino, né? Não abriria um espaço de diálogo, né, para a própria arte? Bom, é uma boa questão, Gui. Bom, primeiro é assim, acho que a unidade na luta, nós estamos muito dispostos a participar e é assim que a gente encara o processo. Com relação ao isolamento, veja, a classe trabalhadora, ela, infelizmente, desconhece muito desse debate da esquerda, muito desse debate, inclusive, do que a gente está tratando aqui. Então, a gente não precisa se preocupar com o isolamento com relação às organizações políticas, porque ela, além de ser também menores, a sua inserção junto ao proletariado é muito pequeno, é muito diminuto. A nossa função, o nosso papel para sair do isolamento, e todas as organizações, e claro, todo mundo se debruça sobre essa questão tática, é se inserir, é se alocar no espaço de trabalho, é se alocar nas fábricas, é se alocar nos espaços de moradia. É assim que a gente vai fazer, enquanto esquerda revolucionária, para sair do isolamento. Porque, do contrário, a gente também fica muito na ideia de que a gente não pode fazer a crítica, não pode dimensionar as diferenças em nome de uma unidade que é frágil. Por exemplo, nós temos, eu vou só pontuar um elemento do ponto de vista programático com o PSTU, entre outras questões que a gente poderia aqui trazer. Por exemplo, o PSTU, ele tem dentro do seu programa uma ideia muito mais estatizante do processo de transição do que nós. Pô, o que a gente já chegou hoje do ponto de vista do acúmulo material, das condições materiais para a gente estabelecer uma ordem social socialista? Do ponto de vista objetivo, tudo. Não nos falta mais nada para colocar do ponto de vista objetivo que a sociedade em transição, que a sociedade socialista, ela pode plenamente socializar os meios de produção, o proletariado pode gerir esses meios de produção e não precisa de uma etapa intermediária através de uma estatização, né? Através de uma relação de que o Estado pura e simplesmente venha gerir esses interesses, esses meios de produção. Então, quando se coloca a bandeira, por exemplo, de não à privatização, nós colocamos mais do que isso. É necessário que a gente tenha um processo de controle da classe trabalhadora, né, sobre essas empresas que estão aí estatizadas. E, então, defender a não privatização é você ligar imediatamente como é que elas devem ser geridas. E elas só podem ser geridas a partir da classe trabalhadora. Certo. E, ô, Gilmar, eu queria fazer um diálogo com você, né, que eu acho que é de extrema importância. A gente está, né, você que é de São Paulo e a gente está acompanhando, né, as eleições aí na capital, né, o crescimento do Pablo Marçal. E a gente está vendo com esse crescimento, um debate que eu acho interessante é que tipo de esquerda que nós precisamos, né, para poder barrar candidaturas, né, enfrentar candidaturas como do Pablo Marçal. Aí surge aí vários debates, alguns corretos, outros totalmente, né, tortos e atravessados, né? E eu queria te perguntar o seguinte, né? Qual esquerda que nós precisamos, né? Porque acho que é interessante colocar nesse debate aqui. Bom, é bem isso que eu também comecei no início a falar, né? A ultradireita, ela não deu em árvore. Ela é resultado de um processo material, né, da senilidade, né, do capitalismo. Nós estamos diante de uma crise gravíssima, profunda,
e uma crise humanitária, diga-se de passagem. Então, qual é o método, são os métodos para você combater a ultradireita? É apostar nas eleições? Bom, a Frente Ampla foi vitoriosa. O Lula e o Alckmin estão no governo. Mas a ultradireita, e aí você traz o caso do Pablo Marçal, ela cresce aqui em São Paulo, inclusive essa candidatura cresce. Por quê? Porque a classe trabalhadora ela está desarmada, ela não tem uma ideia de diferenciação entre o projeto do que é a burguesia com o projeto seu próprio. Então, nós estamos diluídos, eu digo isso à esquerda revolucionária, diluído num debate da polarização. Então, é necessário que a gente combata a ultradireita, é necessário que a gente combata a chamada direita, ou centro-direita, ou essa frente ampla, e que a gente aponte uma alternativa efetivamente da classe. E, nesse sentido, a gente tem que fazer, sim, uma disputa ideológica, a gente tem que aguçar, né, patrocinar, digamos assim, alavancar a necessidade da luta direta, né, colocar os trabalhadores, a massa da classe trabalhadora na rua, mas isso não se faz com discurso, com pregação. Se faz a partir das necessidades imediatas que a classe trabalhadora ela tem. Então, a candidatura do Pablo Marçal, ela surge dentro desse espectro da polarização, porque a classe trabalhadora ela não consegue diferenciar, a não ser naquilo que é muito aparente. O que é que aparece como algo muito imediato para a classe trabalhadora, do ponto de vista dessas forças? Nenhuma delas consegue dar conta das necessidades imediatas para a classe. E aí fica uma posição distracionista, onde valoriza o ódio, onde se valoriza a misoginia, onde se valoriza a perseguição aos grupos chamados minoritários, como os LGBTs, né? Se persegue e se aguça o racismo, que são coisas da própria produção e contradição do capitalismo, né? Nem mesmo o governo de frente ampla consegue dar conta de tratar isso, porque os seus interesses de classe também se chocam com relação à defesa dessa população, por exemplo, minoritária. Caso das mulheres. Você tem aí uma lei Maria da Penha, mas o governo da Frente Ampla, por exemplo, corta verbas para investir na política de atenção à mulher, de prevenção, inclusive, à violência contra a mulher, à saúde da mulher. E aí você vai, digamos assim, mostrando, a própria classe trabalhadora vai ver que a diferença entre essas posições são bem, digamos assim, aparentes, e que, para elas, tanto faz, como tanto fez ter a direita como a esquerda, a não ser por essas coisas que eu coloquei aqui, que estão muito no campo da ideologia. Mas, do ponto de vista das necessidades da própria classe, nenhuma dessas duas posições tem dado conta a favor da classe trabalhadora. Jogar, né, comparando um pouco, né, a campanha, né, o discurso na campanha do Marçal e, por exemplo, a campanha do Boulos, né, eu vejo, né, que o Marçal, né, ainda de forma demagógica, hipócrita, mentirosa, ele se apresenta mais como alguém que vai se enfrentar contra um suposto regime, né? Contra um suposto sistema. Diferentemente do Boulos, né? Que é o Boulos faz o coração, né? O Boulos, né? Paz, amor. E defensor aí da democracia, né? Sabe-se lá qual democracia que ele está falando. E a pergunta que eu faço é o seguinte: esse discurso demagógico, né, do Marçal, né,
de se enfrentar contra o sistema dialoga mais com a classe do que o discurso, né, faz o coração do Boulos? Gui, a gente, assim, aprendeu através da história que quando existe um processo de crise profunda e que não apresenta saídas, por exemplo, para a classe trabalhadora, ela se apega a determinadas posições, seja de cunho conservador, né, com seus aspectos racista, misógino, tudo que eu falei, como uma saída imediata, porque você vai buscar sempre a culpa em alguma coisa. A ultradireita, ela vem usando a ideia do antissistema como a necessidade contra a qual toda a população deve lutar. Então, tudo que é colocado dentro do campo do sistema, né, é colocado como o inimigo. Então, a política, a posição do Massal, que coincide com toda a ultradireita, no caso aqui, por exemplo, do Bolsonaro, etc., demonstra essa ideia, né, de se lutar contra o sistema. Mas o problema, e a própria realidade, quando esses caras governam, ele atua a favor do sistema, ele atua dentro da política do sistema, e mesmo quando eles estão numa posição autocrática, eles estão a atuar a favor do sistema. Seja porque a base do sistema que ninguém mexe, que é a burguesia, então é o capital financeiro, é o capital comercial, é o capital da mineração, do extrativismo, etc, etc. Então, assim, a retórica, o uso das redes sociais, né, tudo isso que veio junto com essa ultradireita, ela está sendo utilizada. E, é claro, o outro setor, que é o setor da social-democracia, né, e que hoje compõe uma frente ampla, ela vem usando os métodos tradicionais, elas vêm colocando ou apostando, inclusive, no próprio discurso e debate tradicional, apresenta soluções, digamos assim, de uma possível reforma dentro do sistema, né? Não, nós vamos atender os interesses, sim, da classe trabalhadora, tem tudo isso. Mas, efetivamente, concretamente, isso não acontece, e aí vem a decepção. Então, a candidatura do Boulos, como uma candidatura burguesa, seja ele para concorrer contra o Nunes, seja ele para concorrer contra o Massal, ela não se diferencia na essência, não digo na aparência. Na aparência a gente está falando de coisas diferentes, mas na essência a gente está falando de coisas iguais. Por quê? Assim como o governo Lula vai ter que administrar um Estado nacional em crise. E para administrar um Estado nacional em crise, para favorecer os interesses da burguesia, só tem uma saída: é atacar a classe trabalhadora. Não tem outra maneira. Então, o que é que acontece? A gente percebe que a classe trabalhadora ou a população, ela está, de uma certa forma, cansada. Ela percebe um certo desgaste nesse processo da institucionalidade. A burguesia, ela vive o tempo inteiro falando de uma democracia, mas uma democracia em abstrato, porque é concreta e efetivamente a própria democracia que eles defendem em abstrato é uma democracia da classe burguesa. Nós estamos aqui conversando, obviamente, que a gente tem que defender as liberdades democráticas, e ainda bem que existem canais como o de vocês, né, a mesa de debate, né? Mas quem é que é grande detentor da comunicação que fala diretamente com a população? São os grandes monopólios da mídia. É a Globo, é a Bandeirante, o SBT. Então, assim, a gente aqui no campo da esquerda nem consegue furar essa bolha. Então, por quê? Porque a democracia burguesa é a democracia dos grandes proprietários dos meios de produção. Então, assim, a gente percebe que a eleição burguesa, ela também vem passando por um certo esgarçamento.
E todo o processo eleitoral, ele vem passando por esse mesmo esgarçamento. Basta a gente observar o número de abstenção, o número de votos nulos. Existe um certo descrédito, uma certa desesperança na democracia burguesa, nas eleições burguesas. E é nesse espaço, é nesse nicho que atua a ultradireita, em particular aqui no Brasil, e é em cima disso que atua o Pablo Marçal. Espectralização, né? Coloca toda uma forma de espetacular de política, que é você acusar o adversário, quer você insinuar que aquele adversário ele é, né, drogadito, como ele fez no caso do Boulos. Então, assim, o antissistema dele é o antissistema aparente, né? É claro, um rebaixamento que a gente assistiu, desculpa eu me alongar, mas só para concluir, é o que a gente assistiu, por exemplo, nos últimos debates, essa forma espetacularizada, baixo, não se discute efetivamente problema da classe trabalhadora, fica ali naquela periferia e nas acusações, e outros se defendendo da acusação e procurando acusar o outro candidato. Então, assim, essa coisa se dissolve, né? Isso não vai se sustentar. E, para encerrar, é necessário que no nosso campo a esquerda esteja preparada para se colocar independente, classista e combativa. Certo. Jomar, você falou, né, da posição da arte, uma coisa e como vocês vão trabalhar com essa posição, por exemplo, em categorias que estão em lutas, como a categoria dos servidores ambientais federais, ou até a mesma categoria aí dos Correios, né? Como trabalhar e fortalecer essas lutas no período eleitoral, né? Porque, pelo que eu estou acompanhando, a boa parte da esquerda esqueceu aí que essas lutas existem, né? Com certeza. Eu acompanhei, nós temos alguns camaradas que estão inseridos, por exemplo, na base da educação federal, e nós vimos de perto como que o governo, e apoiado na burocracia, apoiado na direção do Andes, por exemplo, fez para derrotar a greve dos trabalhadores, né? Primeiro, num processo de ser intransigente por parte do governo a não mudar ou ceder em nada na pauta de reivindicação econômica da classe da categoria, e tampouco diante das demandas de direito. E assim como você lembrou, para as outras categorias. No caso do Andes, nós fizemos, e também do segmento dos técnicos, nós fizemos uma luta que consideramos bastante positiva. Primeiro, no sentido de dialogar com a classe trabalhadora, algo que a gente já fazia antes das eleições de 2022, e a gente denunciava, alertava que, olha, o governo Lula ele vai atacar os trabalhadores, ele vai perseguir os trabalhadores. Então, primeiro que a gente confirmou uma posição do que a gente anunciava antes da eleição, antes do pleito. Segundo, que esse que é o ponto que acho que se liga, é o avanço da consciência. É fundamental que aqueles trabalhadores em luta, que se enfrentam com o patrão, eles saiam dessa condição, né, da consciência da classe burguesa para irem, né, ir acumulando dentro de uma perspectiva da classe proletária. Então, a gente fez essa intervenção, né, e pensa em fazer sempre a intervenção no sentido de avançar a consciência da classe, e a melhor maneira, o melhor momento de você fazer isso é diante de greve, da luta direta. Eu acho que a gente pensa nesse papel, e é assim também que a gente vai atuar nesse período eleitoral, né? E é claro que a gente não faz isso de uma vez só. A consciência não é uma coisa que se no estalar de dedos, é um processo.
Então, cada vez mais que a classe trabalhadora se enfrenta com a patronal e ela se une em torno de um projeto próprio, mais ela se fortalece do ponto de vista da perspectiva sua de classe. Perfeito, Jomar. Estamos aqui com o Jomar aqui, né, da arte, né? E Jomar, né, indo aí para a parte final aí da nossa entrevista, além da questão aí das lutas, né, populares, as lutas da classe trabalhadora, qual que é a importância, né, da gente pautar, por exemplo, lutas contra as opressões, contra o racismo, a homofobia, né, o machismo, né, e como fazer isso de forma classista, de forma independente nessas eleições? Maravilha, Gui. Eu acho que assim, a gente tem no nosso programa um destaque, né, gigantesco com relação à luta contra as opressões, né? Então, a luta, o combate contra o racismo, a luta, o combate contra a homofobia, né, ao sexismo, a luta, o combate à misoginia. Então, a gente está ao lado daqueles e daquelas que são oprimidos pelo sistema capitalista. Só que também a gente não vende ilusão. A gente sabe que as leis burguesas, elas podem até, em alguma medida, avançar milímetros, né? Mas a gente sabe também que essas leis, elas precisam de serem aplicadas de maneira real, concreta. Eu trouxe, por exemplo, o caso da situação das mulheres. É inadmissível que um governo que se coloca contra as opressões, como é o governo Lula-Alckmin, por exemplo, através do arcabouço fiscal, entre outras coisas da sua política, é cortar, né, financeiramente o investimento para atender às demandas das mulheres. E assim a gente vê para os outros demais segmentos. Então, essa luta, ela precisa ser muito clara, precisa ser muito objetiva, precisa ser muito transparente. Nós somos daqueles e daquelas, por exemplo, que no caso dos povos originários, é necessário defender aquilo que é crucial à existência do povo originário, que é a sua terra. É necessário. Mas aí não basta só a gente defender a legislação do marco temporal. E a gente sabe que os ataques do agronegócio, das mineradoras, exigem muito mais do que a legislação. Então, nós somos, por exemplo, a favor, sim, de que os povos indígenas defendam suas terras da maneira que eles acharem melhor. Então, nós queremos apoiar a luta contra a opressão, né? Com a luta direta. É fundamental que a gente se coloque não apenas num apoio, numa solidariedade, um apoio moral. É necessário que a gente defenda no programa que esses povos eles tenham direito a se defender para garantir a sua propriedade comunal, que é a forma correta, né, de gestar uma propriedade comum, né, uma propriedade que não é privada. Então, Gui, a nossa posição enquanto arte, essa questão das opressões também se insere na agitação durante as eleições. Nós vamos fazer o possível, né, de articular todas as bandeiras de opressão, né, a favor contra a opressão, mas a favor também de uma sociedade que destrua essa forma, né, o germe da opressão, que é o capitalismo. Perfeito. E Osmar, vamos aí para Osmar não, Jomar, vamos aí para a última, né, pergunta daqui nossa. E Jomar, e a pauta internacional? A gente está vendo aí o que está ocorrendo na Palestina e tudo mais. Como levar esse debate nas eleições também, né? Utilizar o período
eleitoral para poder debater questões internacionais. Muito bom, Gui. Veja, Gui, assim como a gente caracteriza, né, que a gente caminha, se não for feita uma revolução para a barbárie, e a barbárie ela se expressa de todas as formas, seja do ponto de vista econômico, né, seja do ponto de vista social, ou seja do ponto de vista político, como a gente estava aqui falando sobre o avanço da ultradireita, a gente assistiu como ela vem caminhando, né, ganhando corpo na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Veja, primeira defesa que a gente faz no campo internacional é a necessidade de um internacional comunista, né? Hoje, a arte, que não é um partido, é apenas um agrupamento que se propõe a construir um partido junto com outras forças, inclusive internacional, a gente não mantém um vínculo internacional. Para a gente isso é ruim, mas também isso é resultado de um processo, não deve acontecer a fósforo, né? Não adianta você se juntar simplesmente porque tem que ter uma referência de um agrupamento internacional, é necessário ter unidade programática. Nesse sentido, a gente acompanha, dentro das parcas forças e buscando sempre fontes confiáveis, no sentido de fazer uma leitura do que está acontecendo no mundo. E aí, quando a gente fala, por exemplo, que hoje, com uma crise a partir de 2008, você tem todo um processo de disputa, de concorrência interburguesia, né? Inclusive uma disputa interimperialista, de um lado, os Estados Unidos como, né, puxador disso, junto com parcela dos países europeus, né, junto com o Japão, e você tem uma outra ponta, que é a China, que nós caracterizamos como um país imperialista, que está associado hoje à Rússia, que está associado ao Irã, que está associado a alguns outros países do Oriente, uma China que cada vez mais avança em investimento na África, na América Latina, principalmente aqui na Venezuela, Nicarágua, El Salvador e outros países. Esses dois blocos imperialistas hoje vêm disputando e a disputa vem cada vez mais sendo, digamos assim, aberta através das guerras. Hoje, a disputa pela litografia, pela, né, extração do lítio, através da mineração em países como o Congo, é patrocinada aquela guerra lá pela China. Assim como a gente vê a própria guerra da Ucrânia, onde o interesse chinês também está ali em parceria com a Rússia, né? E o caso em particular que grita aos olhos, que é o caso da Palestina. Então, a luta, por exemplo, do povo palestino é uma luta fundamental para a classe trabalhadora mundial. A derrota do Estado sionista de Israel simboliza, significa e efetivamente concretiza também a nossa luta de todos os povos oprimidos do planeta. Então, a defesa da Palestina ela tem um aspecto humano, porque é inadmissível o genocídio sendo praticado pelo Estado de Israel, em parceria com os Estados Unidos e o bloco imperialista que eu falei aqui agora. É inadmissível que essa disputa, inclusive, esteja por trás dela o interesse da extração de gás no Mar de Gaza, que a gente sabe que existem jazidas e que foram recentemente descobertas, e que também interessa à própria China. É inadmissível a gente concordar com essa barbárie que está colocada contra o povo palestino. Nesse sentido, é necessário também se fazer a denúncia dessa atrocidade e, mais do que tudo, além de um cessar-fogo, é necessário defender uma Palestina livre do rio ao mar, porque ela é de interesse também da classe trabalhadora mundial. Então, a nossa solidariedade ela não pode ser simplesmente no aspecto moral, ela é no sentido também programático. A derrota do sionismo, a derrota do imperialismo estadunidense em apoio
a Israel, ela também faz parte dessa luta de transição da nossa classe. Então, acho que é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação do Jomar, né? E eu passo a palavra aí para ele fazer suas considerações finais. Ô Gui, eu venho aqui e atendo ao seu chamado com muito prazer, né? Já de um tempo que a gente tem parceria do ponto de vista do acesso ao canal. É importante fortalecer a iniciativa de vocês. Nós temos poucas referências de uma mídia independente e classista, então eu tenho uma grande identificação com o canal. Tem uma identificação particular com você, porque nós somos São Paulinos. Ontem eu estive no estádio lá para ver a vitória do São Paulo, né? Enfim. Então, para dizer isso, Gui, muito obrigado aos seus ouvintes e também espectadores, né? E vamos para frente aí, que a luta ela de classe é que norteia a nossa vida, né? Então, maravilha. Então, mais uma vez aqui agradecendo ao Jomar, também agradecendo a você que estiver nos assistindo. Peço aqui que se inscreva no canal Podcast Mesa de Debates Título um Pouco e acompanhe o nosso trabalho. Curta, compartilhe, comente aqui as nossas entrevistas, matérias, programas e siga a gente nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, TikTok, Instagram e no Quai, e claro, no YouTube. E quem puder, contribua aqui com o nosso Pix 385-007-02800 CPF. Então é isso aí, pessoal. A programação continua. Um forte abraço e fui!